O milionário se casou com ela para ganhar uma aposta, mas perdeu seu coração. Se você ama romances, se inscreva, curta e deixe nos comentários de onde está assistindo. O sol de março entrava pelas janelas do escritório panorâmico no 13º do andar, iluminando a mesa de mogno onde Adriel Moura, 28 anos, revirava papéis com a mesma pressa de quem tinha acabado de descobrir que esqueceu de pagar o cartão de crédito. Seus cabelos castanhos estavam despenteados, a camisa social azul amarrotada, e havia uma mancha de café na gravata cara que ele nem havia notado. "Adriel, você está parecendo um mendigo chique", comentou Ricardo, seu melhor amigo desde a faculdade, entrando no escritório sem cerimônia. Ricardo era o oposto de Adriel, sempre impecável, nunca uma ruga na roupa, nunca um fio de cabelo fora do lugar. "Obrigado pelo elogio", resmungou Adriel, erguendo os olhos dos papéis. "Você veio aqui só para me insultar ou tem alguma coisa útil para dizer?" "Na verdade, vim te contar sobre minha nova secretária." Ricardo se jogou na poltrona de couro em frente à mesa. Suelen Castro, 23 anos, formada em administração, inteligente como um computador e sarcástica como uma sogra irritada. Adriel arqueou uma sobrancelha. "E por que eu deveria me importar com sua secretária? Porque ela é exatamente o tipo de mulher que você jamais conseguiria conquistar." O comentário atingiu Adriel como um tapa na cara. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços. "Desculpa, como é que é?" "Você me ouviu bem. Suelen não é como as outras. Ela não se impressiona com dinheiro, não cai no seu charme de playboy arrependido e tem uma língua afiada que cortaria diamante." Ricardo sorriu com malícia. "Aposto que você não conseguiria nem fazer ela aceitar um café com você." Adriel sentiu aquela familiar coceira competitiva subindo pela espinha. Era sempre assim. Alguém dizia que ele não conseguiria fazer alguma coisa, e ele imediatamente precisava provar o contrário. Era um defeito que já o havia metido em enrascadas desde os tempos de colégio. "Quanto você quer apostar?" perguntou com um sorriso perigoso. 50 mil. "Muito pouco. 200 mil. Ricardo riu. "Você está falando sério?" "Mortalmente sério. E não é só fazer ela aceitar um café." Adriel se inclinou para a frente, os olhos brilhando com determinação. "Aposto 200 mil reais que consigo fazer Suelen Castro se casar comigo, em 30 dias. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de buzinas lá embaixo na rua. Ricardo piscou várias vezes, como se estivesse processando o que havia acabado de ouvir. Você está falando de casamento? Casamento de verdade. Casamento de verdade. Com padre, igreja, véu e tudo mais." Adriel estendeu a mão. "Topa?" Ricardo hesitou por um momento. Depois apertou a mão do amigo. "Você vai se arrepender disso, Adriel Moura. Suelen vai te fazer de chacota. Vamos ver." Do outro lado da cidade, no escritório de Ricardo em Associados, Suelen Castro estava tendo o dia mais estranho de sua vida profissional. E considerando que ela já havia trabalhado para um chefe que acreditava que a terra era plana e outro que insistia em falar apenas em rimas nas sextas-feiras, isso era dizer muito. "Suelen", chamou Ricardo entrando na sala com um sorriso que ela imediatamente classificou como suspeito. "Preciso te contar uma coisa interessante." Ela ergueu os olhos do computador, onde estava organizando a agenda da semana. Suelen era o tipo de pessoa que outros descreviam como bonitinha. Cabelos cacheados pretos sempre presos num coque desalinhado, óculos de armação vermelha que ela empurrava constantemente para cima do nariz e uma tendência a usar blusas coloridas que contrastavam com sua personalidade ácida. "Se é sobre o aumento que você prometeu no mês passado, já te disse que não aceito pagamento em experiência valiosa", disse ela voltando a digitar. Não é sobre isso. É sobre Adriel Moura." Suelen parou de digitar. "O seu amigo milionário que acha que pode comprar qualquer coisa, incluindo pessoas?" "Esse mesmo. Ele fez uma aposta comigo." "Que tipo de aposta?" Ricardo se aproximou da mesa dela, baixando a voz como se fosse revelar um segredo de Estado. "Ele apostou 200 mil reais que consegue fazer você se casar com ele em 30 dias." Suelen ficou imóvel por exatos 5 segundos. Depois, explodiu numa gargalhada tão alta que fez Ricardo dar um passo para trás. Ele realmente acha... Ela mal conseguia falar entre as risadas. "Oh, meu Deus, que homem patético." "Então você não está interessada?" "Interessada?"
Suelen limpou as lágrimas dos olhos. Ricardo, isso é melhor que ganhar na loteria. Esse idiota arrogante quer jogar comigo? Perfeito. Eu vou fazer ele perder essa aposta de um jeito tão humilhante que ele vai pensar 2 vezes antes de tratar qualquer mulher como troféu de novo. Suelen, eu não sei se isso é uma boa ideia. É a melhor ideia do mundo. Ela se levantou, caminhando até a janela. Adriel Moura não tem a menor ideia com quem está mexendo. Ele acha que pode me conquistar com flores, jantares caros e aquele sorriso ensaiado? Eu vou fazer com que ele se apaixone perdidamente por mim e depois vou rejeitá-lo no altar. Literalmente. Você vai aceitar se casar com ele só para humilhá-lo? Exatamente. E no processo vou me divertir vendo esse playboy de apartamento descobrir que existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Suelen ajustou os óculos, um brilho malicioso nos olhos. Prepare a pipoca, Ricardo. O show vai começar. Na manhã seguinte, Adriel estava parado em frente ao espelho do seu banheiro, ensaiando o que diria quando encontrasse Suelen. Ele havia passado a madrugada pesquisando sobre ela na internet e descoberto algumas coisas interessantes. Ela havia sido a melhor aluna da turma na faculdade, voluntária em 3 ONGs diferentes, e tinha um blog sobre livros que era surpreendentemente engraçado. Você consegue, Adriel, disse para o próprio reflexo. É só mais uma conquista, nada que você já não tenha feito antes. Mas quando chegou ao escritório de Ricardo em Associados às 9h da manhã, carregando um buquê de rosas vermelhas e seu sorriso mais charmoso, ele não estava preparado para o que encontrou. Suelen estava sentada atrás da mesa de recepção, usando uma blusa amarela que combinava perfeitamente com seus cabelos escuros. Ela estava concentrada lendo alguma coisa no computador, mordendo distraidamente a ponta de uma caneta. Por um momento, Adriel simplesmente ficou parado ali, observando-a. Então ela ergueu os olhos e o viu. Posso ajudá-lo? Perguntou com a voz mais fria que Adriel já havia ouvido na vida. Oi, eu sou Adriel Moura. Ele se aproximou do balcão, estendendo as flores. Estas são para você. Suelen olhou para as rosas, como se fossem cobras venenosas. Por quê? Como assim? Por quê? Por que você está me dando flores? A gente nem se conhece. Adriel piscou, desarmado. Geralmente as mulheres ficavam derretidas quando ele aparecia com flores. Pensei que seria um gesto gentil. Que coincidência interessante, disse ela se recostando na cadeira. Você aparece aqui logo depois que Ricardo me conta sobre uma certa aposta idiota que vocês fizeram. O sorriso de Adriel vacilou. Que aposta? A aposta onde você precisa me fazer se apaixonar e casar com você em 30 dias para ganhar 200 mil reais. Suelen sorriu docemente. Achei que fosse óbvio. Adriel ficou vermelho até a raiz dos cabelos. Como você, Ricardo me contou tudo. Sabe, eu sempre achei que os homens ricos tinham pelo menos um pouco de criatividade, mas aparentemente eu estava errada. Olha, Suelen, eu posso explicar... Não precisa explicar nada. Na verdade, eu tenho uma proposta para você. Adriel a encarou confuso. Que tipo de proposta? Eu aceito participar da sua pequena aposta. Ela se levantou, contornando a mesa até ficar de frente para ele. Com algumas condições. Que condições? Primeira, eu sei que é uma aposta, então não vou fingir que não sei. Segunda, você vai ter que realmente me conquistar. Nada de fingir que sou uma idiota que vai cair no primeiro, você é diferente de todas as outras. Adriel franziu o senho. E qual é o seu interesse nisso? Suelen sorriu. Digamos que eu tenho curiosidade para ver até onde um homem mimado e arrogante como você é capaz de ir para ganhar uma aposta. Eu não sou mimado nem arrogante. Claro que não. Você apenas aparece no meu trabalho com flores caras para me conquistar como parte de uma aposta de 200 mil reais. Totalmente humilde e respeitoso. Adriel abriu a boca para protestar, mas percebeu que ela tinha razão. Tá bom, talvez eu tenha sido um pouco insensível. Um pouco? Você literalmente apostou dinheiro que conseguiria me fazer casar com você sem nem me conhecer. Isso não é insensibilidade, é psicopatia. Então, por que você aceitou? Suelen se inclinou para perto dele, tanto que Adriel pôde sentir o perfume suave de jasmim. Porque vai ser divertido ver você fracassar. E então ela fez alguma coisa completamente inesperada. Pegou uma das rosas do buquê, cheirou e sorriu genuinamente pela primeira vez. Mas eu tenho que admitir, as flores são bonitas, mesmo sendo um gesto calculado e manipulativo.
Adriel sentiu como se tivesse acabado de ser atropelado por um caminhão. Esta não era de forma alguma como ele havia imaginado que esse encontro seria. Então, você topa jantar comigo hoje à noite? Não. Não? Não. Se você quer me conquistar, vai ter que ser mais criativo que jantar num restaurante caro. Eu não sou impressionável. Então, o que você sugere? Suelen sorriu maliciosamente. Surpresa-me. E com isso, ela voltou para trás da mesa, deixando Adriel parado ali com um buquê de rosas murchas e a sensação de que havia acabado de entrar numa guerra para a qual não estava nem remotamente preparado. Adriel passou o resto da manhã no seu escritório, fazendo a única coisa que sabia fazer quando estava confuso: pesquisar. Ele tinha 3 monitores ligados, todos com abas diferentes abertas sobre Suelen Castro. LinkedIn, Instagram, que era surpreendentemente engraçado, Facebook e até mesmo algumas entrevistas que ela havia dado para o jornal da faculdade. Ela gosta de livros, murmurou para si mesmo, fazendo anotações numa folha. Filmes antigos. Tem um gato chamado Shakespeare. Que nome ridículo. Odeia sushi, mas ama pizza. É vegetariana às terças e quintas. Que diabo significa isso? Batidas na porta o interromperam. Entre. Ricardo apareceu, com uma expressão divertida. Soube que você conheceu Suelen hoje de manhã. Sua secretária é maluca, disse Adriel sem erguer os olhos dos papéis. Ela sabe sobre a aposta e, mesmo assim, aceitou participar. Interessante. E qual foi a reação dela quando você deu as flores? Ela disse que eu sou um psicopata. Ricardo explodiu em risos. Eu avisei que ela não era fácil. Não é questão de ser fácil ou difícil. Ela é diferente. Adriel finalmente ergueu os olhos. Sabe aquelas mulheres que ficam todas derretidas quando você aparece? Que riem de todas as suas piadas, mesmo as ruins? Sei. Suelen é o oposto disso. Ela parece genuinamente aborrecida com a minha existência. E isso te incomoda? Adriel pausou considerando a pergunta. Na verdade, é meio refrescante. Faz tempo que alguém não me desafia assim. Cuidado, Adriel. Você está começando a falar como alguém que realmente está interessado nela, não apenas na aposta. Não seja ridículo. É só uma questão de estratégia. Mas enquanto dizia isso, Adriel não conseguia parar de pensar no sorriso genuíno de Suelen quando ela cheirou a rosa. Havia algo ali, uma vulnerabilidade que ela tentava esconder atrás do sarcasmo e da atitude defensiva. Enquanto isso, Suelen estava tendo sua própria crise estratégica. Durante a pausa do almoço, ela havia se trancado no banheiro feminino do escritório e estava tendo uma conversa consigo mesma no espelho. Tá bom, Suelen, você consegue. É só fazer ele se apaixonar e depois quebrar o coração dele, simples assim. Mas por que sua voz não soou convincente nem para ela mesma? O problema era que, apesar de todas as bandeiras vermelhas óbvias, a arrogância, a aposta idiota, o ego do tamanho de um prédio, havia alguma coisa em Adriel que ela não conseguia ignorar. Talvez fosse o jeito como ele havia ficado genuinamente constrangido quando ela o confrontou sobre a aposta, ou como seus olhos haviam se iluminado quando ela disse que as flores eram bonitas. Foco, Suelen, disse para o espelho. Ele é um playboy milionário que apostou dinheiro que conseguiria te fazer casar com ele. Isso não é romântico, é insultuoso. Mas então por que ela estava curiosa para ver o que ele faria depois da provocação de surpreenda-me? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Ricardo. Suelen, tem um entregador aqui com alguma coisa para você. Que tipo de entregador? Venha ver. Suelen saiu do banheiro e encontrou um homem de uniforme segurando uma caixa grande. Dentro da caixa havia um filhote de gato cinza com uma fita vermelha no pescoço e um cartão. Pensei que o Shakespeare precisasse de um amigo. Se você não gostar dele, pode me devolver junto com o gato. Adriel. Suelen sentiu seu coração derreter um pouquinho. O gatinho miau baixinho, como se estivesse cumprimentando-a. Esse homem é diabólico, murmurou ela pegando o filhote no colo. Por quê? Porque ele descobriu minha fraqueza. Gatinhos fofos. O filhote se aninhou contra seu pescoço, ronronando. Odeio quando as pessoas prestam atenção no que eu gosto. Ricardo riu. Parece que Adriel está levando isso mais a sério do que imaginávamos. Ou ele tem um assistente muito bom em pesquisas. Mas enquanto dizia isso, Suelen acariciou a cabeça do gatinho e sorriu involuntariamente. O telefone dela tocou. Número desconhecido. Alô? Você gostou do meu presente?
Era a voz de Adriel. Como conseguiu meu número? Ricardo me deu. Então, gostou? Suelen olhou para o gatinho, que agora estava brincando com uma mecha do seu cabelo. Ele é aceitável. Aceitável. Passei a manhã inteira percorrendo abrigos de animais procurando o filhote perfeito. E o que te fez pensar que este era o perfeito? Houve uma pausa. Ele me lembrou de você. Como assim? Pequenininho, fofo, mas com uma expressão que deixa claro que vai arranhar qualquer um que se aproxime demais. Apesar de si mesma, Suelen riu. Essa foi boa. Consegui uma risada. Estou progredindo. Não se empolgue. Ainda faltam 29 dias. Sobre isso, já que você aprovou meu primeiro presente, que tal me dar uma chance de realmente impressioná-la? Hoje à noite. Eu disse que jantar não conta. Não é jantar. É uma aventura. Que tipo de aventura? Se eu contar, não será surpresa. Passo te buscar às 7. Suelen hesitou. Parte dela queria dizer não por princípio, mas outra parte, uma parte que ela preferiu não analisar muito profundamente, estava curiosa. Tá bom, mas se for algum lugar pretensioso onde preciso usar salto alto, eu vou embora. Prometido. Nada de salto alto. Depois que desligou, Suelen ficou parada ali, segurando o gatinho e se perguntando em que ela havia se metido. Qual vai ser o nome dele? Perguntou Ricardo. Ela olhou para o filhote, que a encarava com olhos azuis grandes e inocentes. Romeu. Por quê? Porque ele é bonitinho e charmoso, mas provavelmente vai acabar causando uma tragédia. Às 7 horas em ponto, Adriel estava parado em frente ao prédio de apartamentos de Suelen, segurando um capacete extra e tentando não parecer nervoso. Ele havia trocado o terno por jeans, camiseta e uma jaqueta de couro, e pela primeira vez em anos, não estava dirigindo um de seus carros caros. Quando Suelen desceu do prédio, ele quase engasgou. Ela havia tirado os cabelos do coque, e eles caíam em cachos soltos pelos ombros. Usava jeans, uma camiseta de banda que ele não reconheceu, e tênis All-Star vermelhos. Sem os óculos, provavelmente lentes de contato, seus olhos pareciam ainda maiores e mais expressivos. Você está... Diferente, disse ele, estendendo o capacete. Diferente como? Mais jovem. Suelen fez uma careta. Obrigada, acho. Não, eu quis dizer... Adriel balançou a cabeça. Deixa pra lá. Pronta para sua aventura? Depende. Por que você está me dando um capacete? Adriel sorriu e apontou para a moto estacionada atrás dele. Uma Harley Davidson vintage, toda preta e cromada. Você está brincando, disse Suelen. Você disse para te surpreender. Também disse nada de lugares pretensiosos ou salto alto. Esta noite, vamos fazer turismo em São Paulo do jeito que você nunca fez antes. Suelen examinou a moto, depois olhou para ele. Você sabe andar nessa coisa? Sei andar desde os 16 anos. Meu pai ficou furioso quando comprei minha primeira moto. Disse que era coisa de rebelde sem causa. E era. Adriel riu. Completamente. Eu era um adolescente terrível. Imagino que não mudou muito. Ouch. Ele colocou a mão no peito, fingindo estar ferido. Você é cruel, Suelen Castro. Ainda não viu nada. Mas apesar das palavras duras, ela pegou o capacete e subiu na moto atrás dele. Quando ela colocou os braços ao redor da sua cintura para se equilibrar, Adriel sentiu uma estranha sensação no estômago, como se tivesse descido muito rápido num elevador. Aonde vamos? Gritou ela por cima do barulho do motor. Primeira parada, o centro da cidade, mas não do jeito turístico. Eles partiram pelas ruas de São Paulo, o vento cortando seus rostos. Adriel tinha que admitir que havia esquecido como era bom andar de moto. Havia algo de libertador em estar no trânsito, sem as paredes protetoras de um carro, sentindo cada curva, cada mudança de velocidade. A primeira parada foi num pequeno bar no centro histórico que Suelen nunca tinha visto, escondido numa viela estreita entre dois prédios antigos. Como você conhece esse lugar? Perguntou ela, tirando o capacete e tentando arrumar os cabelos. Venho aqui desde a faculdade. O dono, seu João, faz a melhor coxinha de São Paulo. Um milionário que come coxinha de bar de viela? Ex-pobre que virou milionário, corrigiu Adriel. Nunca perdi o gosto pelas coisas simples. Eles se sentaram numa mesinha de plástico e Adriel pediu 2 cervejas e um prato de coxinhas. Suelen observava tudo com curiosidade. As paredes cobertas de fotos antigas, os frequentadores que claramente conheciam Adriel, a simplicidade genuína do lugar. Não era bem isso que eu esperava.
admitiu ela. O que você esperava? Que você me levasse para algum restaurante com 50 garfos diferentes e champanhe que custa mais que meu salário mensal. Posso fazer isso também, se quiser. Deus, não. Suelen pegou uma coxinha. Isso aqui está delicioso. Seu João, chamou Adriel. Venha aqui conhecer minha amiga. Um homem idoso de bigode grisalho e sorriso caloroso se aproximou da mesa. Então essa é a moça que conseguiu tirar nosso Adriel dos restaurantes chiques? Disse ele, estendendo a mão para Suelen. João Silva, muito prazer. Suelen Castro, o prazer é meu. Adriel, você não me disse que ela era tão bonita assim. Suelen ficou vermelha. Obrigada, seu João. E educada também. Já era hora dele arrumar alguém decente. A gente não está... Começou Suelen, mas João já havia voltado para trás do balcão. Desculpa, disse Adriel. Ele tem essa mania de fazer suposições. Tudo bem. Suelen tomou um gole da cerveja. Então, qual é a próxima parada nessa sua aventura? Ah, você vai gostar. A segunda parada foi no topo de um prédio abandonado no centro, que tinha uma vista incrível da cidade. Adriel havia subido uma escada de incêndio meio duvidosa, carregando uma mochila com um cobertor e alguns lanches. Isso é legal? Perguntou Suelen, olhando ao redor. Provavelmente não, mas a vista compensa. E realmente compensava. São Paulo se estendia ao redor deles como um mar de luzes, infinito e caótico e bonito. Eles se sentaram no cobertor, dividindo sanduíches e refrigerante, em silêncio por alguns minutos. Era estranho, pensou Suelen, como o silêncio não era desconfortável. Geralmente ela sentia necessidade de preencher pausas na conversa, mas ali, olhando a cidade, se sentia tranquila. Posso fazer uma pergunta? Disse ela finalmente. Claro. Por que você fez aquela aposta idiota? Adriel ficou quieto por um momento, considerando a resposta. Honestamente, porque sou competitivo demais para o meu próprio bem. Ricardo disse que eu nunca conseguiria conquistar você, e eu não consegui deixar passar. Isso é meio patético. Completamente patético, concordou ele. Mas agora que eu te conheço um pouco melhor, estou começando a pensar que ele tinha razão. Como assim? Você não é conquistável, Suelen. Pelo menos não do jeito que eu achei que seria. E como você achava que seria? Flores, jantares caros, algumas palavras bonitas e pronto. Missão cumprida. Ele riu de si mesmo. Eu sou realmente um idiota. É, concordou ela. Mas pelo menos você está começando a perceber isso. Eles riram, e Suelen sentiu aquela sensação estranha no estômago de novo. Quando Adriel ria de verdade, sem o sorriso calculado que ele usava no escritório, ele parecia completamente diferente. Mais jovem, mais humano. Posso fazer uma pergunta agora? Disse ele. Pode. Por que você aceitou participar da aposta? Suelen hesitou. A resposta verdadeira, que ela queria humilhá-lo, não parecia tão atraente agora. Porque achei que seria divertido ver um playboy arrogante fazer papel de ridículo. E está sendo? Ela olhou para ele, sentado ali no cobertor, com os cabelos despenteados pelo vento e uma expressão genuinamente curiosa. Não exatamente como eu esperava. Como você esperava? Que você fosse mais superficial, eu acho. Mais previsível. Desculpa por te decepcionar. Eu não disse que era uma decepção. Seus olhos se encontraram, e por um momento, Suelen sentiu como se estivesse prestes a dizer alguma coisa importante. Mas então, seu celular tocou, quebrando o momento. Alô? Suelen? É sua vizinha, Dona Marta. Seu gatinho novo está chorando sem parar. Acho que ele está com saudade. Ah, não. Desculpa, Dona Marta, estou chegando. Ela desligou e olhou para Adriel. Preciso ir. Romeu está chorando. Romeu. O gatinho que você me deu. Coloquei o nome de Romeu. Por quê? Suelen sorriu misteriosamente. Porque ele é bonito e charmoso, mas provavelmente vai acabar causando uma tragédia. Adriel não teve certeza se ela estava falando do gato ou dele. Nos dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina estranha entre eles. Adriel aparecia no escritório todo dia com alguma coisa, nunca flores de novo, mas pequenos presentes pensados especificamente para ela. Um livro que ela havia mencionado querer ler, um brinquedo novo para Romeu, uma caneca com uma frase engraçada. Suelen, por sua vez, oscilava entre achar aquilo irritantemente fofo e genuinamente tocante. O problema era que Adriel estava realmente prestando atenção nela, e isso estava complicando muito seu plano original de fazê-lo sofrer.
Na quinta-feira, ele apareceu no escritório carregando uma caixa de papelão com furos. Não me diga que é outro gato, disse ela sem erguer os olhos do computador. Não é um gato. Cachorro? Também não. Adriel, se você trouxe uma cobra, eu vou te matar. Não é uma cobra. Abre. Suelen suspirou e abriu a caixa. Lá dentro estava um pequeno terrário com uma planta suculenta em formato de coração. Uma planta? Uma planta que vai durar mais que flores cortadas. E olha aqui. Ele apontou para um pequeno cartão enterrado na terra. Tem uma mensagem. Suelen puxou o cartão. Mesmo que você me rejeite, esta plantinha vai continuar crescendo e te lembrando que alguém se importa com você. PS. Ela precisa ser regada apenas uma vez por semana, como pessoas introvertidas precisam de interação social. Isso foi inesperadamente fofo. Estou evoluindo? Não se empolgue. Mas ela sorriu enquanto dizia isso, e Adriel sentiu que havia ganhado uma pequena vitória. Quer almoçar comigo hoje? Depende. Aonde? Um lugar especial. Mas você tem que confiar em mim. Suelen o encarou desconfiada. A última vez que você disse isso, eu acabei num telhado possivelmente ilegal. Desta vez é legal. Prometo. Tá bom. Mas se for algum lugar onde eu precise usar salto, eu vou embora de pijama só para te envergonhar. O lugar especial acabou sendo um curso de culinária vegetariana numa escola de gastronomia no bairro da Liberdade. Você lembrou que eu sou vegetariana às terças e quintas? Disse Suelen genuinamente surpresa. Claro que lembrei. Também descobri que você adora cozinhar, mas vive reclamando que só sabe fazer macarrão instantâneo. Você está me stalkeando? Pesquisando. Há uma diferença. Qual? Stalkeando seria ilegal. Pesquisando é dedicação romântica? Suelen riu, balançando a cabeça. Você é impossível. O curso era sobre pratos vegetarianos rápidos para pessoas ocupadas, e eles foram colocados como dupla para preparar um risoto de cogumelos. O que deveria ter sido uma atividade simples, rapidamente se transformou numa comédia de erros. Adriel, isso não é refogar levemente, disse Suelen observando ele jogar os cogumelos na panela como se estivesse apagando um incêndio. Isso é incinerar. Eu não cozinho, protestou ele, tentando mexer os cogumelos carbonizados. Tenho empregada para isso. Claro que tem. Deus me livre do príncipe ter que fazer alguma coisa com as próprias mãos. Hey, eu sei fazer outras coisas com as mãos. O comentário saiu mais sugestivo do que ele pretendia, e ambos ficaram vermelhos. Suelen pigarreou, fingindo não ter notado. Ótimo, use essas habilidades misteriosas para cortar as cebolas sem se mutilar. Adriel pegou a faca, examinou a cebola como se fosse uma bomba prestes a explodir e começou a cortar com a delicadeza de um cirurgião, fazendo uma operação no cérebro. Meu Deus, você vai demorar 3 horas para cortar uma cebola, disse Suelen, perdendo a paciência. Me dá aqui. Ela se posicionou atrás dele, colocando as mãos sobre as dele para guiar a faca. Olha, é assim. Movimentos rápidos e uniformes deixa a ponta da faca sempre na tábua. Por um momento, eles ficaram assim. Ela encostada nas suas costas, as mãos dela cobrindo as dele, explicando pacientemente como cortar uma cebola. Adriel podia sentir o perfume suave de jasmim que ela usava e teve que se concentrar muito para não esquecer como respirar. Entendeu? Perguntou ela se afastando. O quê? As cebolas, Adriel. Você entendeu como cortar a cebola? Ah, sim, cebola. Claro. Suelen o encarou com suspeita. Você está bem? Ficou meio vermelho. Estou ótimo, é só calor da cozinha. Mas não era calor da cozinha e ambos sabiam disso. O resto da aula foi uma sequência de pequenos desastres cômicos. Adriel derramou sal demais no risoto, Suelen queimou o alho, eles discutiram sobre a quantidade correta de queijo parmesão como se estivessem debatendo política internacional. E no final, produziram algo que o chefe descreveu diplomaticamente como criativo. Bem, disse Suelen, provando uma garfada do resultado final, pelo menos não está intragável. Que elogio caloroso. Hey, para alguém que nunca cozinhou na vida, você se saiu melhor que eu esperava. Obrigado, acho. Eles riram, e Suelen percebeu que estava se divertindo. De verdade. Adriel era desajeitado na cozinha, ficava frustrado quando as coisas não saíam perfeitas e tinha a mania irritante de querer controlar tudo. Mas também era engraçado, se esforçava genuinamente para impressioná-la,
e tinha um sorriso que fazia coisas estranhas com seu coração. Posso confessar uma coisa? Disse ele, enquanto lavavam as louças. Pode. Eu odeio cozinhar. Sempre odiei. Mas este foi um dos almoços mais divertidos que eu tive em anos. Por quê? Adriel a olhou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto era seguro revelar. Porque você não fingiu gostar quando eu estraguei tudo. A maioria das pessoas com quem eu saio fica desesperada para me agradar. Então elas riem das minhas piadas ruins e dizem que tudo que eu faço é maravilhoso, mesmo quando não é. E isso te incomoda? Mais do que eu imaginava. É difícil conhecer alguém de verdade quando a pessoa está o tempo todo tentando ser o que ela acha que você quer. Suelen sentiu algo se apertar no peito. E você acha que eu não faço isso? Sei que você não faz. Você me disse que eu sou patético, arrogante e impossível. Tudo verdade, por sinal. Não é tudo verdade. Não? Você também é teimoso e mal sabe cozinhar. Adriel gargalhou. Obrigado por ser honesta. Sempre sou. Sempre. Houve algo na voz dele que fez Suelen hesitar. Por que não? Ela não estava sendo sempre honesta. Estava escondendo o fato de que estava começando a gostar dele de verdade, o que definitivamente não fazia parte do plano original. Sempre, repetiu ela, mas sua voz soou menos convincente. No 10º dia da aposta, Adriel chegou ao escritório com uma expressão que Suelen imediatamente classificou como problemática. O que foi agora? Perguntou ela, sem nem erguer os olhos da tela do computador. Preciso de um favor. Não, você nem sabe o que é. Se você está com essa cara de acabei de atropelar o gato da vizinha, não pode ser coisa boa. Adriel se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Meus pais voltaram de viagem ontem. Eles querem jantar comigo hoje à noite. Eu meio que contei para eles sobre você. Suelen finalmente ergueu os olhos com uma expressão perigosa. O que exatamente você contou? Que estou saindo com alguém especial. Eles ficaram tão empolgados que minha mãe já começou a planejar o casamento. Adriel, eu sei, mas eles ficaram tão felizes. Faz anos que eles me pedem para arranjar alguém decente. E você achou que seria uma boa ideia me usar como sua namorada fake para os seus pais? Não fake. Quer dizer, tecnicamente estamos saindo, não estamos? Estamos saindo como parte de uma aposta, mas ainda estamos saindo. Suelen se levantou, começando a andar de um lado para o outro atrás da mesa. Não acredito que você fez isso. Seus pais vão me odiar quando descobrirem que foi tudo mentira. Não precisa ser mentira. Como assim? Bem, nós realmente estamos nos conhecendo, nos divertindo juntos. Talvez possamos fingir que é real só por uma noite? Suelen parou de andar e o encarou. Você quer que eu minta para os seus pais? Eu quero que você me ajude a não quebrar o coração da minha mãe. Que chantagem emocional barata. Está funcionando? Suelen suspirou profundamente. Como eles são? Meus pais? Meu pai é advogado, super sério, sempre quer falar sobre negócios. Minha mãe é professora aposentada, adora cozinhar e vai te fazer 1000 perguntas pessoais nos primeiros 5 minutos. Ótimo! Então eles vão descobrir que sou uma fraude em tempo recorde. Você não é uma fraude, Suelen. Você é inteligente, engraçada, bonita. Pare com a bajulação, não vai funcionar. Então você vai? Vou, mas com uma condição. Qual? Depois disso, você me deve uma grande. Feito. Naquela noite, Suelen estava parada em frente ao espelho do banheiro, tendo uma crise existencial sobre roupas. Ela havia mudado de look 3 vezes, tentando encontrar algo que fosse conhecer os pais do fake namorado, apropriado. Muito formal, murmurou, tirando o vestido preto. Muito casual, disse sobre a blusa e jeans. Muito, sei lá o quê, concluiu sobre a terceira opção. No final, optou por uma saia midi azul marinho, uma blusa branca simples e um cardigã. Conservador, mas não exagerado. Esperava. Adriel chegou pontualmente às 7, dirigindo um carro bem menos chamativo que o usual. Um sedã escuro ao invés do conversível vermelho. Você parece nervosa, observou ele, quando ela entrou no carro. Não estou nervosa, estou apreensiva. Qual a diferença? Nervosa é quando você vai fazer uma prova. Apreensiva é quando você vai mentir para pessoas que você nunca viu na vida sobre um relacionamento que não existe. Tecnicamente, nosso relacionamento existe. É só complicado. Adriel. Sim, cala a boca antes que eu mude de ideia. A casa dos pais de Adriel
era exatamente o que Suelen esperava. Grande, elegante, intimidante, localizada num bairro nobre, com um jardim bem cuidado e uma porta de entrada que provavelmente custava mais que o carro dela. Última chance de fugir, disse ele antes de tocar a campainha. Tarde demais. Já estamos aqui. A porta se abriu, revelando uma mulher de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, sorriso caloroso e olhos que eram exatamente iguais aos de Adriel. Você deve ser Suelen, disse ela, puxando Suelen para um abraço antes que ela pudesse reagir. Eu sou Helena, mãe deste menino impossível. Entre, entre. Oi, mãe, disse Adriel beijando a bochecha dela. Não oi, mãe, comigo, Adriel Moura. Você trouxe a moça aqui e nem me deu tempo de preparar um jantar decente. Mãe, você cozinhou o dia inteiro. Porque eu quero causar uma boa impressão. Helena se virou para Suelen. Querida, desculpa a casa de pernas para o ar. Chegamos de viagem ontem e ainda está tudo bagunçado. Suelen olhou ao redor. Se aquilo era bagunçado, ela queria ver como era arrumado. A casa parecia saída de uma revista de decoração. Está tudo lindo, dona Helena. Me chama de Helena, por favor. Vem conhecer meu marido. Elas foram para a sala, onde um homem alto e imponente se levantou de uma poltrona de couro. Ele tinha o mesmo formato de rosto de Adriel, mas onde o filho era descontraído, o pai era todo seriedade. Roberto Moura, disse ele, estendendo a mão de forma formal. Prazer em conhecê-la. Suelen Castro. O prazer é meu. Castro, conhece os Castro de Campinas? São do ramo têxtil. Pai, disse Adriel num tom de aviso. Não, senhor Roberto. Minha família é de São Paulo mesmo. Ah, Roberto pareceu levemente desapontado, como se ela tivesse perdido pontos por não pertencer à alta sociedade campineira. Bom, disse Helena, quebrando o momento tenso. Vamos jantar? Fiz lasanha de berinjela. Adriel me disse que você é vegetariana. Às vezes, disse Suelen, surpresa que ele tivesse lembrado e contado para a mãe. Como assim, às vezes? Perguntou Roberto. Só às terças e quintas, explicou Adriel rapidamente. É uma coisa dela. Que interessante, disse Helena. Posso perguntar por quê? Suelen hesitou. A verdade era que ela havia inventado isso no perfil do Instagram para parecer mais interessante, mas, obviamente, não podia dizer isso. É uma forma de moderação consciente. Reduzir o consumo de carne gradualmente, ao invés de parar de uma vez. Que ideia inteligente, disse Helena. Roberto, você devia tentar isso. Eu gosto da minha carne, obrigado. Durante o jantar, Helena bombardeou Suelen com perguntas sobre família, trabalho, hobbies e tudo mais que passou pela sua cabeça. Roberto fez algumas perguntas sobre economia e política, claramente testando se ela tinha conhecimento suficiente para estar saindo com o filho dele. Então, Suelen, disse Helena servindo sobremesa, como vocês se conheceram? Suelen quase engasgou com a água. Ela e Adriel não haviam combinado uma versão da história. Bem, começou ela. Ela trabalha no escritório do Ricardo, disse Adriel rapidamente. Nos conhecemos quando fui visitá-lo. Ah, que romântico! Foi amor à primeira vista? Suelen olhou para Adriel, que parecia tão desesperado quanto ela. Não exatamente, disse ela lentamente. Na verdade, eu achei ele meio arrogante no início. Helena riu. Imagino ele sempre foi convencido demais para o próprio bem. Mãe, é verdade, meu filho. Lembra quando você tinha 8 anos e disse que ia se casar com a Xuxa porque você era irresistível? Mãe, Suelen riu genuinamente pela primeira vez na noite. Ele disse isso mesmo? Disse, e ficou inconsolável quando descobriu que ela já era casada. Tá bom, disse Adriel claramente constrangido. Chega de histórias embaraçantes. Eu gostaria de ouvir mais, disse Suelen sorrindo maliciosamente. Querida, nós vamos ser grandes amigas, disse Helena. O resto da noite passou rapidamente, com Helena contando histórias da infância de Adriel e Roberto, lentamente se aquecendo com Suelen, quando descobriu que ela realmente entendia de economia. Quando chegou a hora de ir embora, Suelen estava se sentindo estranhamente confortável. Foi um prazer conhecê-la, querida, disse Helena abraçando Suelen novamente. Espero vê-la mais vezes. Também foi um prazer. Adriel, disse Roberto puxando o filho para o lado. Ela é diferente das outras. Como assim? Ela tem substância e não está claramente interessada no seu dinheiro. Obrigado, pai. Não estrague tudo.
No carro voltando para casa, eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Seus pais são legais, disse Suelen finalmente. Mesmo? Achei que meu pai estava sendo meio babaca com as perguntas sobre sua família. Ele estava protegendo você. É fofo. Fofo? Ele claramente te ama muito. E sua mãe é adorável. Ela gostou de você. Muito. Como você sabe? Porque ela não parou de falar desde que vocês se conheceram. Quando ela não gosta de alguém, fica educadamente silenciosa. Suelen sentiu uma pontada de culpa. Adriel, o quê? Seus pais vão ficar magoados quando descobrirem que isso tudo foi uma farsa. Adriel ficou quieto por um momento. Talvez não precise ser uma farsa. Do que você está falando? Talvez possamos tornar isso real. Suelen sentiu o coração acelerar. Adriel, eu sei que começou como uma aposta estúpida, mas Suelen, eu realmente gosto de você. Gosto de como você me desafia, de como você ri das minhas piadas ruins, de como você não tem medo de me dizer quando estou sendo idiota. Para o carro. O quê? Para o carro. Agora. Adriel parou na primeira vaga que encontrou. Suelen se virou para encará-lo. Adriel, você não me conhece de verdade. Claro que conheço. Não, você não conhece. Você conhece a versão de mim que eu deixo você ver. A versão que é conveniente para os seus propósitos. Que propósitos? Ganhar a aposta. Eu não me importo mais com a aposta. Claro que se importa. É 200 mil reais. Suelen, eu ganho 200 mil reais em uma semana boa. Não é sobre o dinheiro. Então é sobre o quê? Adriel hesitou. E nessa hesitação, Suelen viu a verdade que ele ainda não estava pronto para admitir. Era sobre ego. Sobre provar que ele podia conquistar qualquer mulher. Mesmo que ele estivesse começando a gostar dela de verdade, ainda era sobre ganhar. Me leva para casa, disse ela, se virando para frente. Suelen, por favor, só me leva para casa. O resto da viagem passou em silêncio tenso. Quando chegaram ao prédio dela, Suelen desceu rapidamente do carro. Suelen, espera! Ela parou, mas não se virou. Obrigada por hoje à noite. Seus pais são pessoas maravilhosas. É uma pena que eles tenham um filho tão confuso. E com isso, ela entrou no prédio, deixando Adriel sozinho no carro, começando a perceber que talvez tivesse complicado tudo muito mais do que imaginava. Nos 3 dias seguintes, Suelen evitou Adriel completamente. Quando ele aparecia no escritório, ela inventava desculpas para sair. Quando ele ligava, ela não atendia. Quando ele mandava mensagens, ela respondia com monossílabos educados. Ricardo observava toda essa dança de evitação com crescente preocupação. Suelen, disse ele na quinta-feira de manhã, o que aconteceu com você e Adriel? Nada aconteceu. Estamos apenas reavaliando a situação. Reavaliando como? Como pessoas maduras que perceberam que estão em situações diferentes da vida. Isso é a resposta mais evasiva que você já me deu. Obrigada. Não era um elogio. Suelen suspirou, tirando os óculos para limpar as lentes. Um tique nervoso que Ricardo já havia aprendido a reconhecer. Rick, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que vocês fizeram aquela aposta idiota? Ricardo hesitou. Honestamente, porque Adriel estava ficando desagradável. Como assim? Desde que ele ficou rico, ele mudou. Virou esse cara que acha que pode comprar qualquer coisa, resolver qualquer problema com dinheiro. Ele estava saindo com mulheres que só se interessavam pela conta bancária dele, e isso estava deixando ele cínico sobre relacionamentos. E vocês acharam que apostar que ele conseguiria me fazer casar com ele resolveria isso? Achamos que você seria boa para ele, que você o faria lembrar de quem ele realmente é. E quem ele realmente é. Um cara decente que perdeu o rumo no meio de tanto dinheiro e tanto sucesso. Suelen ficou quieta por um momento. E se vocês estiverem errados? E se ele for mesmo só um playboy arrogante que acha que pode ter qualquer coisa que quer? Então você vai quebrar o coração dele e nós vamos aprender uma lição valiosa sobre não fazer apostas com relacionamentos das pessoas. Que reconfortante. Suelen, você gosta dele, não gosta? A pergunta a pegou desprevenida. Isso não importa. Claro que importa. É a única coisa que importa. Não quando tudo começou com uma mentira. Nem todos os relacionamentos começam de forma perfeita. Nem todos os relacionamentos começam com o cara apostando dinheiro que consegue fazer a mulher casar com ele. Tá bom, admito que foi uma situação única. Única é uma forma delicada de dizer completamente insana.
Antes que Ricardo pudesse responder, a porta do escritório se abriu e Adriel entrou. Ele parecia terrível. Cabelos despenteados, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Preciso falar com a Suelen, disse ele sem preâmbulos. Ela está ocupada, disse Ricardo. Posso falar por mim mesma, disse Suelen. E estou ocupada. Suelen, por favor, 5 minutos. Não tenho nada para falar com você. Bem, eu tenho muito para falar com você. Não me interessa. Adriel ficou parado ali por um momento, claramente frustrado. Então fez alguma coisa que surpreendeu a todos. Sentou no chão. Adriel, disse Ricardo, o que você está fazendo? Esperando. Esperando o quê? Suelen mudar de ideia. Eu não vou mudar de ideia. Então vou ficar aqui até você mudar. Isso é chantagem emocional. Sim, é. E infantil também. Mas funcionou quando eu tinha 5 anos. Então talvez funcione agora. Apesar de si mesma, Suelen sentiu os lábios se curvarem num quase sorriso. Você é impossível. É. Você já me disse isso várias vezes. E mesmo assim você não mudou. Estou tentando mudar. É por isso que preciso falar com você. Suelen olhou para ele, sentado no chão do escritório como uma criança teimosa, com aquela expressão desesperada que ela estava começando a conhecer muito bem. 5 minutos, disse ela finalmente. Obrigado. Ricardo, você pode nos dar privacidade? Claro, vou buscar um café que vai demorar exatamente 5 minutos. Quando Ricardo saiu, Suelen se levantou da mesa e foi até onde Adriel ainda estava sentado no chão. Pode falar. Você estava certa. No carro, outro dia, sobre eu não te conhecer de verdade. Eu sei que estava certa, mas quero conhecer. A pessoa real, não a versão que você acha que eu quero ver. Por quê? Porque... Adriel hesitou, procurando as palavras certas. Porque nos últimos 10 dias, eu me diverti mais do que nos últimos 2 anos. Porque você me faz rir de mim mesmo. Porque quando estou com você, eu me lembro de quem eu era antes de ter dinheiro demais e responsabilidades demais. Adriel, deixa eu terminar. Você também estava certa sobre a aposta. Ainda é sobre ganhar, pelo menos em parte, mas não do jeito que você pensa. Como então? Agora é sobre ganhar você. De verdade. Não para uma aposta estúpida, mas para sempre, talvez. Suelen sentiu algo se apertar no peito. Você não pode dizer coisas assim. Por que não? Porque... Ela parou, percebendo que não tinha uma boa resposta. Suelen, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você realmente aceitou participar da aposta? A pergunta que ela estava temendo. Eu já te disse. Você disse que queria me ver fazendo papel de ridículo, mas eu acho que tem mais alguma coisa. Como o quê? Acho que você queria me conhecer tanto quanto eu queria te conhecer. Acho que você ficou curiosa. Isso é muito presunçoso. É, mas estou certo? Suelen o encarou por um longo momento. Havia algo na expressão dele, uma vulnerabilidade que ela raramente via, que a fez baixar a guarda. Talvez, admitiu ela. Um pouquinho. Um pouquinho é um começo. Adriel, mesmo que eu tenha ficado curiosa, mesmo que eu me divirta quando estamos juntos, isso não muda o fato de que tudo começou com uma mentira. Então vamos começar de novo. Como assim? Adriel se levantou, sacudindo a poeira da calça. Oi, eu sou Adriel Moura. Sou empresário viciado em competição, péssimo cozinheiro e completamente fascinado por você. Gostaria de sair comigo? Suelen não conseguiu evitar sorrir. Essa é sua nova estratégia? É minha estratégia honesta. Sem apostas, sem jogos, sem pressão. Só eu perguntando se uma mulher incrível gostaria de me dar uma chance. E se eu disser não? Então eu vou aceitar e torcer para que você mude de ideia eventualmente. E a aposta? Que se dane a aposta. São 200 mil reais, Adriel. Suelen, eu gasto 200 mil reais em vinhos que eu nem bebo. Não é sobre o dinheiro. Então sobre o que é? É sobre você. É sobre a chance de ver se essa coisa louca que está acontecendo entre nós pode virar alguma coisa real. Suelen ficou quieta, considerando. Parte dela queria dizer sim imediatamente, mas a parte racional, a parte que a havia protegido de tantas decepções antes, estava gritando para ela ser cuidadosa. Eu preciso pensar, disse ela finalmente. Quanto tempo você precisa? Não sei, tempo suficiente para ter certeza de que não estou sendo idiota. Tá bom, mas posso fazer uma pergunta enquanto você pensa? Pode. Você sente alguma coisa por mim? Qualquer coisa. Porque se a resposta for não, eu paro de insistir agora mesmo.
A pergunta pegou Suelen de surpresa. Ela esperava que ele fosse perguntar sobre encontros ou planos para o futuro, não sobre seus sentimentos. Ela começou, depois parou. É complicado. Complicado como? Complicado como... Sim, eu sinto alguma coisa, mas não sei se é real ou se é só porque você está sendo gentil comigo, e eu não estou acostumada com isso. O que você quer dizer? Adriel, você percebe que nos últimos 10 dias você me tratou melhor que qualquer homem com quem eu já saí? Você presta atenção no que eu gosto, lembra das coisas que eu falo, me faz rir? É difícil não gostar de alguém que faz isso. E isso é ruim? É confuso. Porque eu não sei se você está fazendo isso porque realmente se importa ou porque ainda está tentando ganhar. Adriel ficou quieto por um momento. Posso ser completamente honesto? Por favor. Começou como tentativa de ganhar. Mas agora, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em que eu posso fazer para te ver sorrir. Quando você ri das minhas piadas ruins, eu fico feliz pelo resto do dia. Quando você me chama de idiota, eu acho fofo. Acha fofo? Acho. Porque significa que você se importa o suficiente para me dizer a verdade. Suelen sentiu aquela sensação familiar no estômago. Adriel, eu sei que é cedo demais para grandes declarações. Eu sei que ainda estamos nos conhecendo. Mas, Suelen, eu nunca senti isso antes por ninguém. Sentiu o quê? Como se eu pudesse ser eu mesmo. Como se não precisasse fingir ser mais inteligente, ou mais interessante, ou mais qualquer coisa. Você gosta de mim meio bagunçado e meio perdido, e isso é libertador. Antes que Suelen pudesse responder, Ricardo voltou com 3 cafés. Desculpa interromper, mas pensei que vocês poderiam querer cafeína para essa conversa intensa. Obrigada, Rick, disse Suelen, pegando um dos cafés. Então, disse Ricardo, vocês resolveram alguma coisa? Estamos processando, disse Adriel. Processando é bom. Processando é melhor que brigando. Nós não estávamos brigando, disse Suelen. Não, porque Adriel parece que foi atropelado por um caminhão há 3 dias. Obrigado pelo elogio, murmurou Adriel. De nada. Então, qual é o plano agora? Suelen e Adriel se entreolharam. Honestamente, disse Suelen, não tenho ideia. Bem, disse Ricardo, que tal começarem com algo simples, tipo um encontro de verdade, sem apostas, sem pressão, sem agendas secretas. Como seria um encontro de verdade? Perguntou Adriel. Como se vocês fossem 2 pessoas normais que se conheceram de forma normal e decidiram se conhecer melhor, explicou Ricardo, como se estivesse falando com crianças. Nós não somos pessoas normais, disse Suelen. Eu sou uma pessoa normal que se meteu numa situação anormal com um milionário que faz apostas idiotas sobre casamento. Ok, point taken, disse Ricardo. Mas vocês podem fingir ser normais por algumas horas, não podem? Suelen olhou para Adriel, que estava claramente esperando sua resposta. Tá bom, disse ela finalmente. Um encontro, de verdade, mas com regras. Que regras? Perguntou Adriel. Primeira, nada de lugares caros ou extravagantes. Segunda, nada de presentes. Terceira, se eu decidir que é uma péssima ideia e quiser ir embora, você me deixa ir embora sem drama. Feito. Mais alguma regra? Sim. Nada de falar sobre a aposta. Combinado. E nada de falar sobre o futuro. Como assim? Nada de onde você se vê daqui a 5 anos ou o que você quer numa relação. Vamos focar no presente. Tá bom. Mais alguma coisa? Suelen pensou por um momento. Sim, seja você mesmo. O você de verdade, não o você que acha que eu quero ver. E se o eu de verdade for decepcionante? Então pelo menos saberemos onde estamos. Justo. Ricardo observava essa negociação com crescente diversão. Vocês percebem que estão fazendo um contrato para um encontro, né? Algumas situações exigem estrutura, disse Suelen. Ou vocês 2 são neuróticos demais para o próprio bem, murmurou Ricardo. No sábado de manhã, Adriel estava parado em frente ao espelho, mudando de roupa pela 5ª vez. Primeiro havia optado por jeans e camiseta, muito casual, depois terno, muito formal, depois camisa social e calça social, muito businessman, depois roupa de exercício, completamente inadequado para qualquer situação social. Agora estava usando jeans escuros, uma camiseta azul marinho simples e um blazer casual. Parecia normal, estranhamente normal. É isso, disse para o espelho. Você vai ser normal.
Pessoas normais fazem encontros normais o tempo todo. Não pode ser tão difícil. Mas quando chegou ao ponto de encontro, um parque público no centro da cidade, ele percebeu que não tinha ideia de como ser normal. Suas últimas experiências com encontros envolviam restaurantes com sommelier e carros com motorista. Como exatamente funcionava um encontro normal? Suelen chegou alguns minutos depois, usando jeans, uma blusa listrada e tênis. Ela havia deixado os cabelos soltos e estava usando óculos de sol, o que a fazia parecer misteriosa e acessível ao mesmo tempo. "Oi", disse ela, se aproximando. "Oi, você parece relaxada." "É porque eu estou relaxada. Não há pressão aqui, lembra? É só um encontro normal entre duas pessoas normais." "Certo, normal. Eu consigo fazer normal." Suelen o estudou por um momento. "Adriel, você está bem? Parece um pouco tenso." "Não estou tenso. Estou concentrado em ser normal." "Isso não é normal." "Eu sei. É irônico." Suelen riu. "Tá bom, vamos tentar de novo." "Oi, Adriel. Bonito dia para um passeio no parque, não é?" "Ah, sim. Está um dia lindo. Perfeito para atividades ao ar livre." "Que atividades ao ar livre você gosta?" "Eu... Adriel parou. "Sabe, eu não sei. Faz anos que não faço nada ao ar livre que não envolva golfe ou iate." "Golfe e iate não contam?" "Aparentemente não, considerando que estou tendo um branco total sobre o que pessoas normais fazem em parques." "Bem", disse Suelen, pegando o braço dele, "que tal começarmos caminhando e vendo o que acontece?" Eles caminharam por alguns minutos em silêncio, observando as pessoas ao redor. Havia famílias fazendo piquenique, crianças brincando no playground, casais jogando frisbee, grupos de amigos tocando violão. "É estranho", disse Adriel. "O quê?" "Ver toda essa gente vivendo, fazendo coisas simples, parecendo feliz com coisas simples." "Você não faz coisas simples?" "Não realmente. Minha vida é basicamente trabalho, eventos sociais obrigatórios, academia cara, restaurantes caros. Repeat." "Parece solitário." "É, mais do que eu gostaria de admitir." Eles pararam perto de um lago artificial onde havia patos nadando. Suelen se sentou num banco e Adriel se juntou a ela. "Posso fazer uma pergunta?" disse ela. "Claro." "Como você ficou rico? Quer dizer, o que você faz exatamente?" "Tecnologia, desenvolvo aplicativos, principalmente para empresas. Começou como um projeto da faculdade que deu certo." "Que tipo de aplicativos?" "Sistemas de gestão, principalmente. Coisas que tornam processos empresariais mais eficientes. Não é muito glamuroso, mas funciona." "E você gosta?" Adriel considerou a pergunta. "Eu costumava gostar. No início, era emocionante resolver problemas, criar alguma coisa do zero. Mas agora é mais sobre gerenciar pessoas que resolvem problemas." "Você sente falta de resolver problemas?" "Sinto. Sinto falta de criar alguma coisa com as próprias mãos." "Como cozinhar desastrosamente?" "Hey, eu melhorei desde o curso." "É verdade. Você só queimou metade dos cogumelos." Eles riram e Adriel sentiu aquela sensação de relaxamento que só acontecia quando ele estava com ela. "E você?" perguntou ele. "Sempre quis ser secretária." "Assistente administrativa", corrigiu ela. "E não sempre. Eu queria ser escritora." "O que aconteceu?" "A vida. Contas para pagar, família para ajudar. Escrever não paga as contas. Pelo menos não no início." "Você ainda escreve?" "Às vezes. Tenho um blog, alguns contos que ninguém lê. Nada muito sério. Posso ler alguma coisa sua?" Suelen hesitou. "Por quê?" "Porque quero conhecer essa parte de você. A parte criativa. Meus textos são pessoais." "Então talvez você possa me mostrar quando se sentir confortável." A resposta a surpreendeu. Ela esperava que ele insistisse, que tentasse convencê-la, mas ele simplesmente aceitou a negativa dela. "Obrigada", disse ela. "Por quê?" "Por não insistir." "Suelen, se tem uma coisa que aprendi nos últimos dias, é que você fala quando quer falar. Pressionar só faz você se fechar mais." "Você está aprendendo." "Estou tentando." Uma criança pequena correu até eles, perseguindo uma bola que havia rolado para perto do banco. Adriel automaticamente pegou a bola e a devolveu para a menina, que sorriu e gritou, "Obrigada!" antes de correr de volta para os pais. "Você gosta de crianças?" perguntou Suelen. "Nunca pensei muito sobre isso." "E você?" "Gosto. Elas são honestas. Se não gostam de você, falam na cara.
Se gostam, também falam. Como você. Como eu. Você é honesta. Brutalmente honesta, às vezes. Isso te incomoda? No início incomodava. Agora eu acho refrescante. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando os patos. Adriel, disse Suelen finalmente. Sim? Por que você fez aquela aposta? A verdade mesmo. Ele suspirou. Porque Ricardo disse que eu não conseguiria. E eu tenho problemas com pessoas me dizendo que não consigo fazer alguma coisa. Problemas como? Viro uma criança teimosa que precisa provar que está certo. E agora? Agora estou descobrindo que talvez não seja sempre sobre estar certo. Talvez seja sobre outras coisas. Que outras coisas? Adriel a olhou, como se sentir feliz de verdade pela primeira vez em anos. O comentário os deixou em silêncio de novo, mas era um silêncio confortável. Suelen sentia como se estivesse vendo Adriel pela primeira vez. Não o empresário confiante ou o playboy charmoso, mas o homem inseguro e solitário por trás de toda essa fachada. Quer caminhar um pouco mais? Perguntou ela. Claro. Eles se levantaram e continuaram pelo parque. Passaram por um grupo de pessoas jogando vôlei e Adriel parou para observar. Você joga? Perguntou Suelen. Jogava na escola. Faz anos. Quer tentar? Agora? Por que não? Parece divertido. Adriel hesitou. E se eu for terrível? Então você vai ser terrível. Não é o fim do mundo. Era uma coisa simples, participar de um jogo improvisado com estranhos no parque. Mas para Adriel parecia revolucionário. Quando foi a última vez que ele havia feito alguma coisa sem se preocupar em parecer competente? Tá bom, disse ele. Vamos tentar. Eles se juntaram ao jogo e, como Adriel havia previsto, ele estava terrível. Seus reflexos estavam lentos, sua coordenação era péssima, e na terceira jogada ele tropeçou nos próprios pés e caiu na areia. Suelen explodiu em risos. Você está bem? Meu ego está ferido, mas fisicamente estou ótimo, disse ele, aceitando a mão que ela ofereceu para ajudá-lo a se levantar. Quer parar? De jeito nenhum. Estou apenas começando. E, para surpresa de ambos, ele estava se divertindo. Mesmo sendo terrível, mesmo fazendo papel de ridículo, ele estava genuinamente se divertindo. Depois do vôlei, que terminou com o time de Adriel perdendo espetacularmente, eles compraram sorvete de um vendedor ambulante e se sentaram na grama. Posso te contar uma coisa? Disse Suelen lambendo seu picolé de frutas vermelhas. Claro, este foi o encontro mais divertido que eu já tive. Mesmo eu sendo péssimo no vôlei, especialmente você sendo péssimo no vôlei, foi genuíno. Genuíno como? Você não tentou impressionar ninguém, não fingiu ser bom em alguma coisa. Só foi você mesmo. Esse é o eu mesmo, meio desajeitado e competitivo demais. Eu gosto do você mesmo. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor, e ambos ficaram surpresos com a honestidade dela. Você gosta? Perguntou ele. Sim, gosto. Mesmo eu sendo um ex-playboy milionário que faz apostas idiotas, talvez você seja mais que isso. Talvez você também seja mais que uma assistente administrativa sarcástica que coleciona gatos. Hey, eu tenho apenas 2 gatos. Por enquanto. Eles riram, e Suelen percebeu que pela primeira vez desde que se conheceram, não estava analisando cada palavra, cada gesto, procurando por sinais de manipulação ou artifício. Ela estava simplesmente presente. Adriel, disse ela. Sim? Obrigada. Por quê? Por ser honesto hoje. Por ser você mesmo. Obrigada por me deixar ser eu mesmo. E então, sem planejamento ou dramática música de fundo, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, hesitante, como uma pergunta sendo feita. Quando se separaram, Suelen estava sorrindo. Isso foi... começou ela. Genuíno? Perfeito. Na segunda-feira de manhã, Suelen chegou ao escritório de excelente humor. Ela estava assobiando, algo que nunca fazia. Havia trazido café para Ricardo, algo que raramente fazia. E estava usando um vestido que Adriel ainda não tinha visto, algo que ela admitiu para si mesma, havia escolhido pensando nele. Alguém está feliz hoje, observou Ricardo. É uma manhã bonita. É uma manhã de segunda-feira cinzenta e fria. Está bem, estou de bom humor, me processe. Como foi o encontro de sábado? Suelen parou de organizar os papéis na mesa e sorriu involuntariamente. Foi bom, muito bom. Bom como ele não foi um completo idiota. Ou bom como talvez ele não seja tão ruim assim.
Bom, como talvez eu tenha julgado ele mal. Ricardo arqueou as sobrancelhas. Sério? Sério. Quando ele para de tentar impressionar e só é ele mesmo. Ele é realmente legal. Isso é uma grande mudança de perspectiva. Eu sei. E estou tentando não entrar em pânico sobre isso. Por que entraria em pânico? Porque eu não sou boa com sentimentos. Especialmente sentimentos por homens complicados que fazem apostas idiotas. Antes que Ricardo pudesse responder, seu telefone tocou. Ricardo em Associados, bom dia. Ricardo, é a Mariana, do escritório da Adevel Incorporações. Preciso falar urgentemente com você sobre o contrato Moura. Que contrato, Moura? O da Adevel Holdings. Estamos processando a aquisição da empresa do Adriel Moura. Suelen sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ricardo notou sua reação e colocou o telefone no viva voz. Desculpa, Mariana, mas não entendi. Que aquisição? A Adevel está comprando a empresa do Adriel Moura. Pensamos que vocês soubessem, já que ele é amigo de vocês. O contrato está sendo finalizado esta semana. Esta semana? A voz de Ricardo estava tensa. Sim, na verdade, só estou ligando porque encontramos uma cláusula estranha no contrato. Há uma nota sobre incentivos pessoais que precisa ser revista. Algo sobre R$200 mil relacionados a uma questão pessoal que deve ser resolvida até o final desta semana. Suelen sentiu o mundo girar ao seu redor. Incentivos pessoais? Sim, parece ser algum tipo de bônus que o Adriel negocia receber se cumprir certas metas pessoais até sexta-feira. Vocês sabem do que se trata? Ricardo olhou para Suelen, que estava pálida como papel. Mariana, disse ele lentamente, você pode nos enviar uma cópia desse contrato? Claro. Mando por e-mail em 5 minutos. Quando Mariana desligou, o silêncio no escritório era ensurdecedor. Suelen... Começou Ricardo. Não. Escuta, pode não ser o que parece. Não? Suelen se levantou abruptamente. Ricardo, ele colocou a aposta no contrato da venda da empresa. A aposta sobre me casar com ele virou uma cláusula contratual. Talvez... R$200 mil, Rick. Ele literalmente transformou nosso relacionamento numa cláusula de negócio. O e-mail chegou naquele momento. Ricardo abriu e começou a ler, sua expressão ficando cada vez mais sombria. O que diz? Perguntou Suelen, embora parte dela não quisesse saber. O vendedor receberá bônus adicional de $200. César Duque zeros, mediante cumprimento de compromisso pessoal até 30 de novembro, conforme acordo verbal estabelecido com Ricardo Silva. Que data é hoje? 28 de novembro. Então ele tem 2 dias. Suelen, 2 dias para me fazer casar com ele e ganhar R$200 mil de bônus na venda da empresa. Sua voz estava subindo. Você sabia disso? Não, eu juro que não sabia. Mas você sabia da venda? Ricardo hesitou. Sabia que ele estava considerando. E não me contou? Não achei que fosse relevante para... Não relevante? Suelen estava quase gritando agora. Rick, eu passei o fim de semana inteiro achando que finalmente havia encontrado alguém genuíno, alguém que se importava comigo de verdade, e descobri que, na verdade, eu sou uma cláusula contratual. Tenho certeza que tem uma explicação. A explicação é que eu sou uma idiota completa que acreditou que um playboy milionário realmente se interessou por ela. Suelen pegou a bolsa e começou a andar em direção à porta. Aonde você vai? Perguntou Ricardo. Conversar com Adriel. Suelen, talvez você devesse se acalmar primeiro. Me acalmar? Ela se virou para encará-lo. Rick, eu me apaixonei por esse homem. Eu realmente achei que talvez ele fosse diferente. E agora descubro que eu sou literalmente parte de um negócio para ele. Você se apaixonou? A pergunta a parou na porta. O quê? Você disse que se apaixonou por ele. Suelen ficou parada ali, processando suas próprias palavras. Eu disse isso? Disse. Meu Deus. Ela se encostou na porta. Eu me apaixonei por ele. E agora? Agora eu vou acabar com isso antes que eu me machuque mais ainda. E com isso ela saiu, deixando Ricardo sozinho no escritório, se perguntando como uma situação que já era complicada havia se tornado completamente desastrosa. Adriel estava em seu escritório, finalizando alguns últimos detalhes da venda da empresa, quando Suelen irrompeu pela porta como um furacão. Sua secretária correu atrás dela, tentando explicar que ela não havia marcado reunião, mas Adriel acenou para ela sair. Suelen, que surpresa boa! Estava pensando em te ligar. Cala a boca!
A ferocidade do grito o fez dar um passo para trás. O que aconteceu? Você sabe muito bem o que aconteceu. Sinceramente, não sei. A venda da empresa, Adriel. A maldita venda da empresa. Adriel empalideceu. Como você soube sobre a cláusula? Sobre os R$200 mil de incentivo pessoal? Sobre o fato de que nosso relacionamento inteiro é literalmente parte de um contrato comercial? Suelen, deixa eu explicar. Explicar o quê? Como você transformou meus sentimentos numa transação comercial? Como você fez eu me apaixonar por você para ganhar um bônus? Você se apaixonou por mim? Não é essa a questão. Para mim é. Para você é sobre ganhar, Adriel. Sempre foi. Você não consegue simplesmente gostar de alguém, precisa transformar tudo numa competição. Não é verdade? Não? Então me explica essa cláusula. Adriel passou as mãos pelos cabelos, claramente desesperado. Foi uma ideia estúpida do meu advogado. Ele disse que se eu tinha uma aposta em andamento, deveria incluir no contrato para evitar problemas fiscais. Problemas fiscais? Problemas fiscais? Não era para ser assim. A cláusula foi incluída antes do nosso encontro de sábado, antes de eu perceber que o quê? Que eu me apaixonei por você também? O grito os deixou em silêncio. Adriel estava ofegante. Suelen estava com lágrimas nos olhos, e ambos pareciam igualmente chocados com a confissão. Você... O quê? Sussurrou ela. Eu me apaixonei por você. Completamente, irremediavelmente apaixonado. A aposta, a cláusula, nada disso importa mais. Como você pode dizer que não importa? Você literalmente colocou nosso relacionamento num contrato. Porque eu sou um idiota. Porque eu não sabia como separar minha vida pessoal dos negócios. Porque eu nunca me apaixonei antes e não sabia como lidar com isso. Você nunca se apaixonou antes? Nunca, nem perto. E então você apareceu com seu sarcasmo e seus óculos tortos e sua honestidade brutal, e de repente eu não conseguia pensar em mais nada. Suelen se sentou na cadeira em frente à mesa dele, parecendo exausta. Adriel, Suelen, eu vou cancelar a cláusula. Vou ligar para meu advogado agora mesmo e remover essa merda do contrato. Você perderia R$200 mil. Que se danem os R$200 mil. Que se dane o dinheiro todo. Eu prefiro estar falido e ter você do que ser rico e te perder. Você não pode dizer coisas assim. Por que não? É verdade. Porque... Ela parou, limpando os olhos. Porque eu quero acreditar em você, mas não sei como. Me dá uma chance real. Sem apostas, sem contratos, sem nada além de nós dois. E como eu sei que você não está dizendo isso só para ganhar? Porque... Adriel se ajoelhou na frente da cadeira dela. Porque eu vou fazer alguma coisa que vai provar que não é sobre ganhar. O quê? Eu vou perder, propositalmente. Como assim você vai perder propositalmente? Perguntou Suelen, enxugando os olhos com as costas da mão. Vou ligar para Ricardo e dizer que desisto da aposta, que eu perdi. Vou pagar os R$200 mil para ele, cancelar a cláusula do contrato e provar para você que isso não é sobre dinheiro. Adriel, não, deixa eu terminar. Você estava certa desde o início. Eu transformei você numa aposta, numa conquista, numa cláusula contratual. Eu transformei nossos sentimentos numa transação comercial, porque é assim que eu lido com tudo na minha vida. E agora? Agora eu quero aprender a fazer diferente. Quero aprender a separar os negócios da vida pessoal. Quero aprender a gostar de alguém sem precisar ganhar ela. Suelen o observou por um longo momento. E se eu disser que mesmo assim não posso mais confiar em você? A pergunta o atingiu como um murro no estômago. Então eu vou aceitar, e vou torcer para que um dia você mude de ideia. Você realmente faria isso? Perderia R$200 mil e me deixaria ir embora? Se for o que você quiser, sim. Suelen ficou quieta, processando. Parte dela queria aceitar a oferta dele e seguir em frente. Mas outra parte, uma parte que ela tentava ignorar, queria desesperadamente acreditar que ele estava sendo sincero. Tá bom, disse ela finalmente. Tá bom o quê? Vou te dar uma chance. Uma última chance. Sério? Mas com condições. Condições não negociáveis. Qualquer coisa. Primeira, você cancela a cláusula do contrato, agora, na minha frente. Feito. Adriel pegou o telefone e discou. Doutor Martinez, é Adriel. Preciso que você remova a cláusula sobre incentivos pessoais do contrato da Adevel. Sim, agora. Não me importo com as implicações financeiras.
Mande uma versão revisada em 1 hora. Ele desligou e olhou para ela. Pronto. Segunda condição. Você perde a aposta. Oficialmente. Liga para Ricardo e admite que perdeu. Tá bom. Ele discou novamente. Ricardo, é Adriel. Estou ligando para dizer que perdi a aposta. Não consegui fazer Suelen se casar comigo. Eu sei que ainda restam 2 dias, mas desisto. Sim, vou transferir os 200 mil para sua conta hoje mesmo. Suelen observava cada palavra, procurando por sinais de que ele estava fingindo. Terceira condição, disse ela quando ele desligou. Nós começamos do zero, completamente do zero. Como assim? Como se nunca tivéssemos nos conhecido antes. Sem história, sem aposta, sem nada do que aconteceu até agora. Mas nós nos conhecemos. Eu gosto de você. Você gosta de mim. Por que jogaríamos tudo fora? Porque preciso saber se o que sinto é real ou se é só reação ao seu charme e aos seus esforços para me conquistar. Adriel considerou isso. E como funcionaria? Nós paramos de nos ver por um tempo. 2 semanas, talvez 1 mês. Depois, se ainda quisermos, tentamos um encontro real. Como 2 pessoas que se conheceram de forma normal. 1 mês inteiro? É muito tempo? É uma eternidade. Apesar de tudo, Suelen sorriu. Se for real, Adriel, pode esperar 1 mês. E se ao final do mês você decidir que não quer me ver mais? Então pelo menos vamos saber que tentamos da forma certa. Adriel se sentou na cadeira atrás da mesa, passando as mãos pelo rosto. Não era o que eu esperava. Eu sei. Mas é o que precisa acontecer. Tá bom. Ele a olhou com uma expressão que era metade desespero, metade admiração. 1 mês. Mas posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você está me dando essa chance, depois de tudo? Suelen hesitou. Porque no sábado, quando você estava sendo terrível no vôlei e rindo de si mesmo, eu vi quem você realmente é por trás de todo esse caos. E essa pessoa vale a pena conhecer melhor. Mesmo essa pessoa sendo um ex-playboy milionário que transforma relacionamentos em transações comerciais. Especialmente essa pessoa, porque pelo menos agora ela está tentando mudar. Na semana seguinte, a ausência de Adriel na vida de Suelen foi estranha. Por 10 dias, ela havia se acostumado com suas aparições diárias no escritório, seus presentes pensados, suas mensagens de texto aleatórias. Agora nada. Ricardo observava sua crescente inquietação com curiosidade científica. Você está bem? Perguntou ele na quinta-feira. Estou ótima. Por que pergunta? Porque você olhou para a porta 17 vezes nos últimos 10 minutos. Não olhei. Olhou. Está esperando alguém? Não estou esperando ninguém. Ah, Ricardo se recostou na cadeira. Então você definitivamente não está esperando Adriel aparecer com algum presente ridiculamente fofo. Definitivamente não. E você definitivamente não está se perguntando como ele está lidando com esse período de sem contato. Definitivamente, talvez um pouquinho. Suelen. Tá bom, eu sinto falta dele. Você está feliz agora? Na verdade, sim, porque significa que seus sentimentos são reais. Como você sabe? Porque se fosse só uma reação ao charme dele, você teria esquecido dele em 3 dias. Mas você sente falta da pessoa, não da atenção. Suelen considerou isso. E isso é bom? É ótimo. Significa que quando vocês se reencontrarem, vai ser sobre quem vocês realmente são, não sobre quem vocês estavam tentando ser. E se a pessoa que ele realmente é for decepcionante? Então você vai descobrir e seguir em frente. Mas e se não for? Na tarde seguinte, Suelen estava sentada numa cafeteria charmosa no centro, nervosa como uma adolescente prestes a conhecer os pais do namorado, exceto que ela não tinha namorado e tecnicamente não deveria estar ali. Helena chegou pontualmente, com um sorriso caloroso e um abraço que fez Suelen se sentir imediatamente culpada por estar ali. Obrigada por vir, querida, disse Helena se sentando. Espero que não seja estranho eu ter te procurado. Um pouquinho estranho, admitiu Suelen. Mas, bom estranho. Adriel me disse que vocês estão numa pausa. Ele contou? Contou. Disse que vocês precisavam de tempo para descobrir se os sentimentos são reais. Helena sorriu. Achei muito maduro da parte dos dois. Maduro? A maioria dos casais jovens se joga de cabeça nos relacionamentos sem parar para pensar. Vocês estão sendo inteligentes. Não me sinto muito inteligente. Por quê? Suelen hesitou. Porque estou aqui, tomando café com a senhora,
quando deveria estar mantendo distância de tudo que tem a ver com Adriel. Helena riu. Querida, eu não sou uma extensão do meu filho. Sou uma pessoa independente que gostou de você e quer sua amizade. Independente do Adriel, completamente independente. Na verdade, há algumas coisas sobre ele que eu gostaria de te contar, se você quiser ouvir. Suelen sentiu a curiosidade vencer a cautela. Que tipo de coisas? Como ele era antes de ficar rico? Porque você precisa entender. O Adriel que você conhece não é quem ele sempre foi. Como ele era? Helena pediu um café e se acomodou na cadeira. Doce, inseguro, generoso até um ponto que chegava a ser problemático. Ele dava tudo que tinha para qualquer pessoa que precisasse. O que mudou? O dinheiro, o sucesso. As pessoas começaram a se aproximar dele pelos motivos errados e ele ficou cauteloso. Construiu essa persona de empresário confiante para se proteger. E a fase playboy? Helena suspirou. Uma forma terrível de lidar com a solidão. Relacionamentos superficiais onde ele sabia exatamente qual era a motivação da outra pessoa. O dinheiro. Exatamente. Pelo menos era honesto. Mas comigo ele não sabia qual era sua motivação. Você desafiou todas as regras do jogo dele. Suelen tomou um gole do café processando. Helena, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. A senhora acha que ele é capaz de mudar? De verdade? Helena sorriu. Querida, nos últimos 15 dias eu vi meu filho ir de um workaholic viciado em conquistas para alguém que começou terapia, cancelou contratos que prejudicam outras pessoas e está genuinamente tentando descobrir quem ele é sem todo o dinheiro e status. Ele começou terapia? Começou. Disse que queria entender por que transforma tudo em competição. Sério? Completamente sério. E sabe o que mais? Ele está sorrindo de novo, sorrindo de verdade, como quando era criança. Suelen sentiu algo se apertar no peito. Isso é inesperado. Você tem sido muito boa para ele, Suelen, mesmo com toda essa situação confusa. Eu não sei se tenho sido boa. Eu basicamente o chamei de idiota manipulador. E ele precisava ouvir isso. Ninguém mais na vida dele tinha coragem de ser honesta com ele. Elas ficaram em silêncio confortável por alguns minutos. Helena, disse Suelen finalmente, posso confessar uma coisa? Claro, eu sinto falta dele. Muito. E isso me assusta porque não sei se o que sinto é real ou se é só, não sei, síndrome de Estocolmo romântica. Helena riu. Querida, se fosse síndrome de Estocolmo, você não estaria questionando. Você estaria correndo atrás dele. Então o que é? Talvez seja amor. Amor real, complicado, imperfeito, mas genuíno, como você sabe. Porque você está aqui conversando com a mãe dele, tentando entender quem ele realmente é. Se fosse só atração física ou fascinação pelo dinheiro, você não se importaria com sua história. Suelen considerou isso. E se ainda assim não der certo? Então pelo menos vocês vão ter tentado da forma honesta. Mas querida, sim, eu acho que vai dar certo. Vocês são bons um para o outro. Como a senhora pode ter certeza? Porque vi vocês juntos naquele jantar. Vocês se provocam, se desafiam, mas também se apoiam. E mais importante, vocês fazem um ao outro rir. Isso é importante? É fundamental. Você pode viver sem muitas coisas, mas não pode viver sem rir com a pessoa que ama. Quando Suelen voltou para casa naquela tarde, ela estava mais confusa do que nunca, mas também estava esperançosa. Ela se sentou no computador e começou a escrever. Caro Adriel, eu sei que concordamos em não ter contato, mas preciso te dizer algumas coisas. Primeiro, tomei café com sua mãe hoje. Ela é adorável e me contou coisas sobre você que me fizeram ver nossa situação de forma diferente. Segundo, eu sinto sua falta. Sinto falta das suas piadas ruins, dos seus presentes ridiculamente pensados, da forma como você fica vermelho quando está constrangido. Terceiro, eu acho que talvez você esteja certo. Talvez um mês seja tempo demais. Se você quiser me ver antes do prazo que estabelecemos, eu estaria aberta à possibilidade. Com carinho, Suelen PS. Romeu também sente sua falta. Ele tem estado especialmente dramático ultimamente. Ela releu a mensagem 3 vezes. Depois apertou enviar antes que pudesse mudar de ideia. A resposta chegou em menos de 5 minutos. Cara Suelen, posso passar aí agora? Desesperadamente seu. Adriel PS. Comprei um brinquedo novo para Romeu.
Espero que isso ajude com o drama. Suelen riu, digitando rapidamente. Pode vir, mas trazer suborno para meu gato é totalmente trapaceando. É a única forma que sei de lidar com competição desleal. Estou indo. 40 minutos depois, Adriel estava parado na porta do apartamento de Suelen, segurando um brinquedo de penas para gato e tentando não parecer tão nervoso quanto se sentia. Nos 15 dias desde que haviam se falado pela última vez, ele havia ensaiado esse momento centenas de vezes na cabeça. Agora que estava acontecendo, todas as palavras cuidadosamente escolhidas haviam fugido da sua mente. Oi, disse ele quando ela abriu a porta. Oi, respondeu ela. Eles ficaram ali por um momento, apenas se olhando. Suelen estava usando uma camiseta velha da faculdade e shorts de pijama, cabelos num coque desarrumado, sem maquiagem. Adriel pensou que ela nunca havia parecido mais bonita. Pode entrar, disse ela se afastando. Obrigado. Ele entrou, olhando ao redor. Era a primeira vez que via o apartamento dela. Era pequeno, aconchegante, cheio de livros e plantas. Exatamente como ele havia imaginado. Romeu apareceu imediatamente, se esfregando nas pernas dele. Acho que ele lembrou de você, disse Suelen sorrindo. Ou ele sente o cheiro do brinquedo novo. Adriel balançou o brinquedo de penas, e Romeu imediatamente se interessou. Definitivamente o brinquedo. Eles riram, e a tensão diminuiu um pouco. Quer sentar? Perguntou ela, apontando para o sofá. Claro. Eles se sentaram, deixando um espaço cuidadoso entre eles. Romeu saltou para o colo de Adriel, ronronando. Traidor, murmurou Suelen. Ele tem bom gosto, disse Adriel, coçando atrás das orelhas do gato. Adriel, Suelen. Eles falaram ao mesmo tempo. Depois riram nervosamente. Você primeiro, disse ele. Eu queria te agradecer. Por quê? Por cancelar a cláusula, por perder a aposta de propósito, por tentar mudar. Sua mãe me contou que você começou terapia. Adriel ficou vermelho. Ela não deveria ter... Estou feliz que ela contou. É significativo. É estranho, admitiu ele. Falar sobre sentimentos com um estranho. Mas está ajudando. Como? Estou começando a entender por que transformo tudo em competição. E por que tenho tanto medo de me abrir para as pessoas. E estou começando a entender a diferença entre querer ganhar alguém e querer estar com alguém. Suelen sentiu o coração acelerar. Qual é a diferença? Querer ganhar é sobre provar alguma coisa para mim mesmo. Querer estar com alguém é sobre fazer essa pessoa feliz, compartilhar coisas, construir alguma coisa junto. E o que você quer comigo? Adriel a olhou diretamente nos olhos. Quero estar com você. Quero te fazer rir. Quero que você me conte sobre seus livros e me ensine a cozinhar sem queimar a cozinha. Quero conhecer seus amigos e apresentar você aos meus. Os reais, não os contatos de negócios. Adriel, quero brigar com você sobre qual filme assistir e fazer as pazes depois. Quero te levar para conhecer lugares que eu amo e descobrir lugares novos junto com você. Suelen sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Para. Por quê? Porque você está dizendo exatamente o que eu quero ouvir. E isso é ruim. É assustador. Porque eu quero acreditar, mas e se você mudar de ideia? E se isso tudo for só porque eu sou um desafio e quando eu parar de ser difícil de conquistar, você perder o interesse? Adriel colocou Romeu de lado e se aproximou dela no sofá. Suelen, posso te contar uma coisa? Pode. Você parou de ser difícil de conquistar no momento em que me beijou no parque. Desde então, toda vez que você sorri para mim, toda vez que ri das minhas piadas, toda vez que aceita sair comigo, eu me sinto como se tivesse ganhado na loteria. Mesmo? Mesmo. E sabe o que mais? Mesmo quando você estava brava comigo, mesmo quando descobriu da cláusula e me xingou de tudo que é nome, eu continuei apaixonado por você. Como você sabe que é amor e não só obsessão? Porque quando você disse que precisávamos de tempo, minha primeira reação foi respeitar isso. Não foi tentar convencer você ou manipular a situação. Foi aceitar que talvez você soubesse o que era melhor para nós dois. Suelen o estudou por um momento. E o que você descobriu nessas 2 semanas? Que minha vida sem você é menor. Não porque eu preciso de você para me sentir completo, mas porque tudo é mais divertido quando tenho alguém para compartilhar. Como assim? Como
Ontem eu vi um gato numa janela que parecia exatamente com Romeu, e meu primeiro pensamento foi, tenho que contar para Suelen. Ou quando comi no restaurante japonês que você mencionou e fiquei pensando se você gostaria do tempurá de legumes. Você foi no Takeshi? Fui. E você estava certa, o tempurá é incrível. Suelen sorriu involuntariamente. Eu disse que era bom. Disse. E você também disse que o molho agridoce é melhor que o shoyu, e você estava certa sobre isso também. Sempre estou certa sobre comida. Sempre está certa sobre muitas coisas. Eles ficaram em silêncio por um momento, o espaço entre eles diminuindo gradualmente. Adriel, disse Suelen finalmente. Sim, eu também te amo. A confissão os surpreendeu igualmente. Adriel sentiu como se o ar tivesse saído dos seus pulmões. Você ama? Amo. Completamente. Irresponsavelmente. Contra todos os meus melhores instintos. Amo. Mesmo eu sendo um ex-playboy idiota que transforma relacionamentos em apostas? Especialmente por isso. Porque apesar de todos esses defeitos óbvios, você é também gentil, engraçado e genuinamente se importa em me fazer feliz. Suelen, e por que você muda? Você escuta quando eu reclamo, se esforça para ser melhor e tem coragem de admitir quando está errado. Adriel se inclinou para perto dela. Posso te beijar? Estava esperando você perguntar. O beijo foi diferente do primeiro. Menos hesitante, mais urgente, cheio de 2 semanas de saudade e confissões não ditas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, disse Adriel, o que fazemos agora? Agora, tentamos fazer isso direito. Sem apostas, sem pressão, sem timelines impossíveis. E se eu estragar tudo de novo? Então você estragou. E nós conversamos sobre isso, brigamos se necessário, e tentamos consertar. É assim que relacionamentos normais funcionam? Aparentemente. Ainda estamos aprendendo. Romeu saltou de volta para o colo de Adriel, claramente aprovando essa resolução. Acho que temos a bênção do Romeu, disse Suelen. E de Shakespeare? Shakespeare vai demorar mais para confiar em você. Ele é mais cético que Romeu. Desafio aceito. Adriel? Sim, sem mais apostas. Sem mais apostas, concordou ele. Só nós. Só nós. E pela primeira vez desde que se conheceram, parecia ser o suficiente. Você tem certeza que é uma boa ideia? Perguntou Suelen, olhando para a placa na frente do restaurante. Confia em mim, disse Adriel, pegando a mão dela. As últimas vezes que você disse, confia em mim, eu acabei num telhado ilegal e numa aula de culinária, onde você quase incendiou a cozinha. Ei, eu melhorei muito na cozinha. Você parou de queimar água. Isso não é exatamente uma conquista culinária. Detalhes. Eles entraram no restaurante, um lugar pequeno e aconchegante, que Adriel havia descoberto numa das suas tentativas de encontrar lugares normais onde pessoas normais comem. Nos últimos 6 meses, ele havia se tornado surpreendentemente bom em descobrir pequenos tesouros escondidos na cidade. Mesa para 2, disse ele para a hostess. Adriel Moura? Perguntou ela. Sua mesa já está pronta. Suelen arqueou uma sobrancelha. Você fez reserva? Talvez. Em um restaurante que você disse que descobriu por acaso? Tá bom, eu liguei antes, mas só para garantir que teríamos uma mesa boa. Eles foram levados para uma mesa numa varanda pequena, com uma vista linda da cidade e outras pessoas que Suelen reconheceu imediatamente. Surpresa! Gritaram Ricardo, Helena, Roberto e vários amigos de ambos. Suelen ficou parada ali, boquiaberta. O que é isso? É sua festa de publicação, disse Helena, se aproximando para abraçá-la. Minha festa de quê? Seu conto foi aceito na revista literária, explicou Adriel sorrindo de orelha a orelha. Eles vão publicar A Aposta do Coração na edição de primavera. Como você... Eu nem te contei que tinha enviado. Ricardo me contou. E quando você recebeu a carta de aceitação ontem, eu achei que merecíamos comemorar. Suelen se virou para Ricardo, que estava sorrindo inocentemente. Você sabia disso? Eu ajudei a planejar, admitiu ele. Alguém tinha que manter Adriel organizado. Eu sou muito organizado, protestou Adriel. Você esqueceu de comprar decorações, disse Helena. E o bolo, acrescentou Roberto. E de convidar metade das pessoas, completou Ricardo. Tá bom, talvez eu tenha precisado de ajuda, admitiu Adriel. Suelen estava tentando processar tudo.
Vocês fizeram uma festa para mim? Fizemos uma festa para você, confirmou Adriel, porque você alcançou seu sonho e isso merece ser celebrado. Mas é só um conto numa revista pequena. É o começo, disse Helena, e todos os começos importantes merecem festa. Suelen sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Vocês são... Isso é... Se você começar a chorar, eu vou começar a chorar também, disse Adriel. E eu prometi para o meu terapeuta que pararia de chorar em público. Você chorou em público? Na semana passada, quando você disse que ia apresentar Shakespeare para mim. Foi emocionante. Você é impossível. Mas você me ama mesmo assim. Mesmo assim. A festa foi pequena, calorosa, cheia de pessoas que realmente se importavam com Suelen. Adriel havia se esforçado para conhecer seus amigos nos últimos meses, e ela havia se surpreendido com o quanto ele se encaixava naturalmente no grupo. Então, disse Ana, sua melhor amiga da faculdade, como é namorar um milionário? É, diferente do que eu imaginava, disse Suelen, olhando para Adriel, que estava tentando explicar futebol para o pai. Diferente como? Ele não é o cara rico estereotipado. Ele genuinamente se esforça para viver uma vida normal. Normal como? Como... Ele tem um apartamento menor agora. Ainda é bonito, mas não é mais aquele penthouse ridículo. E ele cozinha. Mal, mas cozinha. E os carros caros? Ele ainda tem o conversível, mas usa mais o sedã. Diz que é mais prático para buscar você no trabalho. Ana sorriu. Ele mudou por você. Não por mim. Por ele. Por nós. Ele percebeu que estava vivendo uma vida que não o fazia feliz. E agora? Agora ele parece mais leve, mais ele mesmo. Do outro lado da varanda, Adriel estava tendo uma conversa similar com Ricardo. Então, disse Ricardo, como é namorar uma mulher que não se impressiona com dinheiro? É terrificante e maravilhoso ao mesmo tempo, admitiu Adriel. Terrificante? Porque eu não posso usar o dinheiro como muleta. Tenho que realmente me esforçar para ser interessante, engraçado, carinhoso. E maravilhoso, porque sei que ela está comigo por quem eu sou, não por quanto eu tenho na conta. Você mudou muito nos últimos meses. Para melhor, espero. Definitivamente para melhor. Você parece mais humano. Obrigado. Foi um elogio. Quando a festa estava terminando e os convidados começando a ir embora, Suelen e Adriel se encontraram sozinhos na varanda. Obrigada, disse ela, por tudo isso. Por acreditar no meu trabalho antes mesmo de eu acreditar. Eu li seu conto, disse ele. Está incrível. Você leu? Claro que li. É sobre nós, não é? É inspirado em nós. Mas é ficção. Ficção onde o cara é descrito como devastadoramente bonito e charmoso. Ficção onde o cara é descrito como pateticamente inseguro disfarçado de confiança. Ah, essa parte é menos lisonjeira, mas mais verdadeira. Touché. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando a cidade iluminada. Adriel, disse Suelen. Sim? Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sente falta da vida de antes? Qual parte? A liberdade, a falta de compromisso, a possibilidade de fazer o que quiser sem considerar outra pessoa. Adriel considerou a pergunta seriamente. Às vezes, admitiu. Especialmente quando você me obriga a assistir seus filmes franceses super pretensiosos. Amélie não é pretensioso. Amélie é adorável. Estou falando daquele sobre existencialismo que você me fez assistir na semana passada. Tá bom, aquele era um pouco pretensioso. Um pouco? Tá bom, muito pretensioso. Mas respondeu minha pergunta? Sinto falta da simplicidade de tomar decisões sozinho. Mas não sinto falta da solidão. E definitivamente não sinto falta de fingir ser alguém que não sou. E quem você é? Ainda estou descobrindo. Mas sei que sou melhor pessoa quando estou com você. Que brega. Verdade brega. A pior espécie de brega. Você ama quando eu sou brega. Odeio que você me conheça tão bem. Adriel riu, puxando-a para perto. Suelen? Sim. Obrigado. Por quê? Por me ensinar a diferença entre ganhar alguém e estar com alguém. E qual é a diferença? Ganhar termina. Estar com alguém, isso pode durar para sempre. Você tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Ricardo pela quinta vez. Tenho certeza, disse Adriel, ajustando a gravata nervosamente. Porque ainda dá tempo de fugir, eu trouxe o carro. Ricardo. Sim? Cala a boca. Eles estavam parados na frente de uma pequena igreja no centro da cidade.
Não era grandiosa ou cara. Era o tipo de lugar onde pessoas normais se casavam, com flores simples e luz natural entrando pelas janelas de vitral. Ela vai dizer sim, né? Perguntou Adriel, subitamente em pânico. Adriel, vocês estão juntos há 1 ano. Vocês moram juntos há 6 meses. Vocês adotaram um terceiro gato na semana passada. E ela ajudou você a escolher o anel. Isso não significa que ela vai dizer sim. Significa exatamente isso. E se ela mudar de ideia? E se ela perceber que pode fazer melhor? Ricardo colocou as mãos nos ombros do amigo. Adriel, escuta. Suelen te ama. Ela te ama quando você está sendo charmoso. Te ama quando você está sendo neurótico. Te ama quando você queima o jantar e quando você esquece de tirar o lixo. Isso é amor verdadeiro? Isso é amor verdadeiro. Tá bom, eu consigo. Consegue. É só um pedido de casamento. Pessoas fazem isso o tempo todo. O tempo todo. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Ela pode dizer não. Você pode ficar constrangido. E aí vocês vão para casa e conversam sobre isso como adultos maduros. Ou ela pode dizer sim. Ou ela pode dizer sim. Adriel respirou fundo. Vamos. Eles entraram na igreja, onde algumas pessoas estavam sentadas nos bancos. Helena e Roberto na primeira fileira, Ana e outros amigos de Suelen espalhados pelos bancos, alguns colegas de trabalho de Adriel e Suelen. Ela estava na frente da igreja, usando um vestido simples azul marinho, cabelos soltos, sorrindo para as pessoas que chegavam. Quando viu Adriel, seu rosto se iluminou. Oi? Disse ela se aproximando. Oi? Respondeu ele. Pronto para isso? Nunca estive mais pronto para alguma coisa na vida. Nem mesmo quando você fez aquela aposta idiota. Especialmente não quando fiz aquela aposta idiota. O padre, um homem jovem e descontraído que eles haviam conhecido numa das suas tentativas de encontrar uma igreja normal, se aproximou. Pessoal, vocês estão prontos? Estamos, disse Suelen. Antes de começarmos, alguém quer dizer alguma coisa? Adriel pegou a mão de Suelen. Na verdade, eu gostaria de dizer uma coisa. Adriel, começou ela, mas ele a interrompeu gentilmente. Suelen Castro, 1 ano atrás eu fiz uma aposta idiota. Apostei que conseguiria fazer você se casar comigo em 30 dias. Adriel, sussurrou ela, mas ele continuou. Perdi aquela aposta. Espetacularmente. E foi a melhor coisa que já me aconteceu. Algumas pessoas riram baixinho, porque se eu tivesse ganhado, teria conseguido uma esposa. Mas perdendo, ganhei alguma coisa muito melhor. Ganhei você. A pessoa real, não uma conquista. Suelen sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Aprendi que você não pode apostar no amor, porque amor não é sobre ganhar ou perder. É sobre escolher todo dia estar com alguém. É sobre crescer junto, rir juntos, brigar juntos e se reconciliar. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Então hoje, 1 ano e 2 dias depois da aposta mais estúpida da minha vida, eu não estou apostando nada. Estou perguntando, Suelen Castro, você quer se casar comigo? O silêncio na igreja era absoluto. Suelen olhou para ele, o homem que havia entrado na sua vida com uma aposta ridícula e havia se tornado sua pessoa favorita no mundo inteiro. Adriel, disse ela finalmente. Sim? Você esqueceu de abrir a caixinha. Ele olhou para as próprias mãos e percebeu que estava segurando a caixa fechada. Ah, droga! Ele a abriu rapidamente, revelando um anel simples e bonito. Então, sim, seu idiota. Claro que sim. A igreja explodiu em aplausos e gritos. Adriel se levantou, colocou o anel no dedo dela e a beijou como se fosse a primeira e última vez. Ei, disse ela quando se separaram. Tecnicamente você acabou de ganhar uma aposta. Qual? A aposta de que conseguiria me fazer casar com você. Não, disse ele sorrindo. Essa aposta eu perdi faz tempo. Isso aqui é alguma coisa completamente diferente. O que é? Isso é amor verdadeiro. E amor verdadeiro não tem nada a ver com apostas. Que brega, disse ela, mas estava sorrindo. Verdade brega, concordou ele. A pior espécie. Você ama quando eu sou brega. Odeio que você me conheça tão bem. Vou te conhecer ainda melhor pelos próximos 50 anos. Promete? Prometo. Sem apostas dessa vez. Sem apostas, concordou ela. Só promessas. E então eles se beijaram de novo, cercados por amigos e família, em uma pequena igreja simples,
depois da aposta mais estúpida e da promessa mais sincera de suas vidas. São 3 anos depois. Papai apostou com quem? Perguntou a pequena Sofia de 2 anos, sentada no colo de Suelen. Papai fez uma aposta boba com o tio Ricardo, explicou Suelen pacientemente. Que tipo de aposta? Adriel entrou na sala naquele momento, carregando Romeu, agora bem mais gordo e preguiçoso, e ouviu a pergunta. Uma aposta muito idiota, disse ele, se sentando ao lado delas no sofá. Mas se papai não tivesse feito a aposta idiota, papai não teria conhecido mamãe, observou Sofia, com a lógica impecável de uma criança de 2 anos. Suelen e Adriel se entreolharam. É verdade, admitiu Suelen. Às vezes, coisas idiotas levam a coisas maravilhosas. Como você, pequenina, disse Adriel, fazendo cócegas na filha. Sofia gargalhou e Romeu miou de protesto pelo movimento súbito. Desculpa, Romeu, disse Adriel. Esqueci que você está ficando velho e digno. Ele não está velho, protestou Sofia. Ele está maduro. Maduro? Perguntou Suelen. Onde você aprendeu essa palavra? Vovó Helena disse que o vovô Roberto não está velho, está maduro. Adriel riu. Vovó Helena é muito diplomática? O que é diplomática? É quando você consegue dizer a verdade sem magoar ninguém, explicou Suelen. Como quando mamãe diz que a comida do papai está interessante. Exatamente como quando mamãe diz que minha comida está interessante, concordou Adriel. Sua comida melhorou muito, disse Suelen. Obrigado, acho. De nada. Sofia bocejou, se aconchegando mais no colo da mãe. Contem a história de novo. Que história? A história de como vocês se conheceram. Acabamos de contar, disse Adriel. Mas eu gosto dessa história. Tá bom, disse Suelen. Era uma vez um homem muito bobo que achava que podia apostar com um coração, completou Sofia sonolenta. É, disse Adriel beijando a cabeça da filha. Ele apostou com o coração. E descobriu que quando você aposta com o coração, todo mundo ganha. Mesmo quando você perde, murmurou Sofia, quase dormindo. Especialmente quando você perde, sussurrou Suelen. E ali, no sofá aconchegante do apartamento simples que haviam escolhido juntos, com a filha dormindo no colo, 3 gatos espalhados pela sala e 15 anos de histórias ainda por contar, Adriel e Suelen finalmente entenderam a diferença entre ganhar uma aposta e ganhar uma vida, e viveram felizes para sempre. Às vezes, as melhores histórias de amor começam com as piores ideias, e às vezes, a única aposta que vale a pena fazer é apostar que o amor pode transformar até mesmo os idiotas mais empedernidos em pessoas melhores. Adriel aprendeu que não se pode comprar o amor, mas pode-se conquistá-lo sendo genuíno. Suelen aprendeu que às vezes vale a pena dar uma segunda chance, especialmente quando a primeira chance foi baseada numa aposta completamente insana. E juntos, eles aprenderam que o amor verdadeiro não tem nada a ver com ganhar ou perder. Tem a ver com escolher todo dia construir alguma coisa bonito juntos.